Quanto tempo um antidepressivo leva para fazer o efeito que a gente deseja, para melhorar um quadro de depressão? Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e vou falar hoje quanto tempo a medicação leva para começar a fazer o efeito no organismo. Quando alguém procura um tratamento psiquiátrico, uma das questões sempre que vem à mente da pessoa é: será que eu vou ter que tomar o remédio? E depois desse questionamento vem o seguinte: com quanto tempo o remédio vai começar a fazer o efeito? Bom, a gente sabe que as pessoas procuram um psiquiatra para fazer um tratamento de um transtorno depressivo maior, a famosa depressão, em que a pessoa se sente triste, desanimada, alteração de sono, apetite, ideia de culpa, muitas vezes inutilidade, uma baixa autoestima, às vezes pensamentos negativos. Ou ainda ela pode procurar um psiquiatra por causa de um transtorno de pânico, em que ela apresenta aquelas crises de coração acelerado, falta de ar, suor excessivo, tremor, tem a sensação de que está tendo um infarto, e aí procura o pronto-socorro várias vezes, começa a desenvolver o medo de ter doenças, o medo de ter novas crises. Independente dessas condições, os quadros depressivos ou ansiosos, normalmente a gente vai tratar com qual tipo de remédio? Com os famosos antidepressivos, como fluoxetina, paroxetina, sertralina, escitalopram, são as medicações classicamente utilizadas para transtorno de pânico e para transtorno depressivo maior, a depressão. Mas, afinal de contas, quanto tempo esses remédios vão levar para melhorar esses sintomas que eu citei anteriormente? Quando o indivíduo começa a tomar essas medicações que são antidepressivos, o remédio vai levar em torno de 2-3 semanas para começar a fazer o efeito. Então é importante estar consciente disso. Por quê? Porque muitas pessoas começam o tratamento, começam o uso do remédio e aí em uma semana fala assim: esse remédio não está resolvendo nada, eu vou suspender o tratamento porque não está resolvendo no meu caso. E aí abandonam o tratamento, a gente fala que queimam uma medicação. Por quê? Porque não esperou o tempo necessário para que a medicação fizesse o efeito esperado. Então, 2-3 semanas para começar a fazer o efeito. Há pessoas, idosos, por exemplo, inclusive, têm um tempo ainda maior para que o remédio faça efeito. Às vezes vai demorar até 8 semanas, ou seja, até 2 meses, para a gente ver se o remédio vai fazer efeito ou não. E uma outra coisa que às vezes eu diria que desanima alguns pacientes é o fato de que, além de demorar 2-3 semanas para começar o início, nos primeiros dias, quando a pessoa começa a usar um antidepressivo, ela tem, às vezes, efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais mais frequentes, né? Isso vai depender do remédio, mas eu vou falar aqui os mais comuns, como, às vezes, uma náusea, um enjoo no estômago, às vezes uma alteração intestinal, pode ser umas fezes mais amolecidas ou até mesmo uma diarreia, dor de cabeça, tremor, uma sudorese, começa a suar excessivamente pelo corpo, pode ter alteração de sono, às vezes uma insônia, ou outras pessoas podem apresentar sonolência excessiva. Então, efeitos colaterais, esses efeitos em que o organismo está se adaptando à medicação, eles podem acontecer no início do tratamento. E aí pense comigo, se você começa a tomar um remédio, e aí ele demora 2-3 semanas para fazer efeito, e nos primeiros dias ainda tem esses efeitos de adaptação, efeitos colaterais, muitas pessoas não têm a paciência e abandonam o tratamento. Por isso que seu psiquiatra, ele deve ter começado a medicação, ou vai começar a medicação, com doses menores. Às vezes começar tomando meio comprimido, 5 dias, 1 semana, para o organismo ir se acostumando, até que chegue uma dose que a gente fala que é uma dose terapêutica, aquela dose que é a eficaz, para a gente começar a notar uma melhora do quadro. E além disso, a gente pode observar ainda com os antidepressivos uma piora inicial para depois melhorar. Eu diria que isso acontece muitas vezes com o quadro de transtornos de ansiedade de uma forma geral, como o transtorno de pânico que eu falei no início. Às vezes a pessoa está apresentando ataques de pânico e aí no início do tratamento pode piorar esses ataques de pânico, ou seja, eles ficarem ainda mais frequentes, né? Ou vai ficar 2-3 vezes por dia, enquanto que antes só tinha uma vez.
Às vezes vai piorar um quadro de insônia e aí a pessoa fala, não, esse remédio não está funcionando para mim, eu vou parar de tomar. E aí para de tomar, sendo que na verdade é porque não deu tempo do remédio fazer efeito. Bom, mas isso não é válido para todos os remédios psiquiátricos que a gente usa em psiquiatria. Por quê? Porque quando a gente fala em clonazepam, alprazolam, são aqueles remédios que têm a tarja preta, esses já começam a fazer um efeito mais imediato. Mas a pergunta inicial foi, quanto tempo um antidepressivo leva para fazer o efeito? Então a resposta é essa, cerca de 2, 3 semanas. Algumas pessoas podem levar até 8 semanas para que o remédio faça o efeito desejado. Se está com algum efeito colateral, é um efeito tolerável, é importante tentar continuar o uso, porque o organismo normalmente acostuma com esses efeitos colaterais e aí depois vem só o benefício. Se fica alguma dúvida, é importante falar com o seu médico, tirar alguma dúvida, até que ponto é normal, até que ponto não é normal esse detalhe. Se ainda restar alguma dúvida e eu puder ajudar, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para você. Um grande abraço e até um próximo vídeo.